Continuamos analisando o resultado das eleições, agora com o professor Luiz Bueno, filósofo e doutor em Ciências da Religião da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Ele que já está aqui conosco. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Agromanhã mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Professor, vamos começar já falando sobre essas manifestações, esses protestos em todo o país, né? Como que o senhor está enxergando isso, o que isso representa, até que ponto isso deve continuar ou se de fato essa determinação do STF vai ser cumprida? Como que o senhor está vendo toda essa situação? Olha, a gente já estava esperando que assim que pudesse acontecer algumas dessas manifestações de desagrado, né? Porque já é uma situação que vem acontecendo desde a campanha até antes. Então, era previsível que em alguns segmentos isso fosse acontecer, né? Então, a grande dúvida, na verdade, que nós tínhamos é como é que as forças de segurança, e como é que, especialmente, as Forças Armadas iriam se posicionar, né? A Polícia Rodoviária Federal, então, ela teve aí um início de comportamento que deixou um pouco de preocupação, né? Porque a função dela não estava sendo exercida a contento, né? Mas agora sim, com a ordem do STF, nós esperamos que as coisas comecem a se normalizar, né? Assim, ao menos aos poucos e com uma expectativa de que com o menor confronto possível, né? Afinal de contas, são cidadãos, são pessoas que estão ali insatisfeitas, mas agindo de uma forma que ela é, até um certo ponto, ilegal. Então, pelo bem da maioria da população, o STF acabou tomando essa decisão, né? O que a gente espera agora é que realmente assim, haja bom senso, haja tranquilidade, serenidade, para que essas manifestações elas possam ir terminando com maior tranquilidade. O que nós esperamos agora assim, é que a palavra tranquilizadora seria aí do presidente Bolsonaro, para que isso pudesse agora ter um encaminhamento também mais tranquilo, né? Exatamente este ponto que eu queria tratar com o senhor, professor. Este silêncio do presidente Jair Bolsonaro, né, ele causa um certo temor dentro do âmbito econômico, político nacional e também até mesmo para essas manifestações, né? Uma vez que a gente acompanha alguns grupos e também dentro das redes sociais, vários manifestantes interpretando um silêncio até como um suposto apoio ou até mesmo uma forma de o presidente de proteger até mesmo esse silêncio do presidente. De que forma o presidente deve se posicionar para essa questão, se posicionar, né? Ou de que forma o governo também pode cobrar isso dele para que essa transição ocorra de uma forma tranquila e que essa situação que o país vive, a gente consiga caminhar para uma tranquilidade. Olha, o melhor que nós podemos esperar, Pedro, é que o presidente tome a postura de estadista, né, assim, ou seja, em um ambiente republicano democrático, que é reconhecer que houve a vitória do seu concorrente nas eleições, do ex-presidente Lula, e que, então, assim, ele reconhecendo esse resultado legal e perfeito, né, das eleições, tudo se encaminharia para uma transição mais tranquila. Uma vez que ele dê essa palavra, bem mais, esperamos aqui com muito mais tranquilidade, os seus seguidores, seus eleitores também reconheçam isso, que na verdade nós estamos vendo assim, né? Não é o eleitorado em geral, assim, afinal de contas o presidente teve uma votação muito expressiva. Então, um segmento muito específico, né, que está agindo dessa maneira, né, que são os caminhoneiros, e que assim, eu teria essa palavra de uma forma muito... seria muito importante, né, para que ele tranquilizasse esse grupo, né? Então, assim, quanto mais rapidamente o presidente tomar essa posição e anunciar o reconhecimento das eleições, não apenas para os caminhoneiros que estão fazendo essa manifestação, mas também para todo o Brasil, né, assim, todos os segmentos econômicos, políticos, né, sociais, também eles pudessem ficar mais tranquilos de que a transição vai acontecer. Nós sabemos que, pelo histórico do presidente Bolsonaro, né, ele, em vários momentos, então, ele adotou uma posição mais confrontacional, né? Então, havia desde o início esse temor de que pudesse não haver o reconhecimento, como ele vinha anunciando muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, em várias ocasiões, como no último debate, ele sinalizou que reconheceria e que quem vencesse as eleições ocuparia o cargo sem nenhum problema, né? Então, na verdade, é isso que nós esperamos, é que haja essa atitude republicana, que haja essa atitude reconhecendo, inclusive, que é um movimento democrático, né, que os eleitores deram a sua opinião, né, deram a sua expressão e foi a maioria, né, de que acabou vencendo o pleito, né? Então vai ser fundamental. A gente espera com muita ansiedade que o mais rapidamente possível o presidente faça esse anúncio, faça esse reconhecimento para normalizar essa situação toda e a gente evite
situações mais, assim, mais complicadas, né, no confronto com esse segmento da população. Muito foi falado, né, professor, ao longo aí da candidatura sobre atos antidemocráticos, sobre a democracia brasileira, como essa situação que nós estamos vivendo agora repercute na comunidade internacional, né? Como o senhor avalia a visão dos países em relação à democracia no Brasil, em relação a tudo isso que vem acontecendo, né? Quais reflexos isso pode ter? Veja que assim foi muito interessante nós acompanharmos aqui, assim, no momento, assim, minutos após a proclamação dos resultados pelo TSE, assim, vários líderes internacionais, assim, de grandes economias, de grandes democracias, já mandaram mensagens para o presidente eleito, reconhecendo o resultado do pleito. E aí nós colocamos, né, o presidente Biden, o presidente Macron, né, o primeiro-ministro do Canadá, o presidente do México, da Argentina, em seguida da Alemanha. Então, a comunidade internacional mostrou, por um lado, apoio e confiança na democracia brasileira, mas essa rapidez também na manifestação desses grandes líderes, né, dos líderes dessas grandes potências, também serviu como uma indicação, né, para o presidente Bolsonaro de que todos eles reconhecem esse resultado e, de certa maneira, exercem uma pressão, né, assim, para que o presidente também anuncie o reconhecimento, né, desse resultado. Então, o cenário internacional é de apoio à democracia brasileira, é de reconhecimento da lisura do pleito, da lisura e das nossas nosso equipamento todo, né, nossas urnas eletrônicas, é um sistema extremamente seguro, né? Então, eles demonstram isso, mas também essa rapidez da manifestação indica a preocupação que eles têm para que o governo atual não manteve relações tranquilas com grande parte, né, desses países. Então, essa pressão serve para que ele possa garantir que haverá essa transição tranquila, né? Então, eles estão apoiando, mas estão preocupados, estão acompanhando de muito perto, né, esse período de transição para um novo governo. Quanto mais rapidamente também houver essa declaração do presidente, mais rapidamente o Brasil vai se reinserindo no cenário internacional, ocupando a posição que nós sempre tivemos, né? E veja que o mundo acompanhou de muito perto, porque o Brasil não é assim, é um país importantíssimo, você não pode relegá-lo, né, a um segundo plano, que é uma das maiores democracias do mundo, é uma das grandes economias do mundo, ele era uma potência regional em vários sentidos, então o mundo acompanha com muita atenção, até porque a vitória, né, assim, das eleições, fazendo esse período, né, de transição de um governo para outro, havendo essa alternância de poder, é uma afirmação da nossa democracia, né? E há a preocupação, então, havia preocupação de que a continuidade do governo pudesse ser uma expressão de uma direita mais radicalizada, né? Então, assim, havendo essa reversão do Brasil para um outro governo que se declara democrático, que respeita as leis e tal, é importante para o Brasil também ter esse reconhecimento no mundo. Assim, então, isso para a economia, para as relações internacionais, é fundamental para nós. Tá certo, professor. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Seguiremos acompanhando, né, os desdobramentos e sempre tendo aí a sua participação aqui conosco também. Um ótimo dia. Obrigado, professor. Bom dia. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada.